Meu querido irmão, minha querida irmã, estes textos da Escritura que começam a ser proclamados ao final do ano de celebrações, nós estamos na penúltima semana do ano de celebrações da Igreja, nos fazem pensar sobre, entre outras coisas, o sentido da história humana. E claro, quando nós falamos no sentido da história humana, estamos também falando do sentido da história de nossa vida. A história humana, ela tem um sentido que a vida cristã nos faz descobrir. Basicamente, o sentido de toda a história, ele é descoberto a partir de dois momentos. O primeiro deles é a encarnação do Filho de Deus. Quando Deus toma a forma humana, quando Jesus se faz presente em nosso meio, Ele salva o gênero humano, Ele recria a obra de Deus, a obra do Pai. Portanto, toda a história uma coisa é a história humana até a vinda primeira de Jesus. Outra é depois, quando nós, a partir da obra que Deus, o Pai, fez em seu Filho Jesus, esta obra alcança toda a criação, toda a história da humanidade, e nós começamos a lê-la com outros olhos. Com a vinda do Senhor, inicia-se uma obra de salvação, inicia-se uma obra de resgate, de redenção, repito, de toda a criação e de maneira especial do gênero humano. Esta obra está em curso, e aí nós olhamos para o segundo momento dessa história humana, que é aquele para o qual a fé cristã nos fará olhar, porque ele ainda não aconteceu. Referimos-nos ao dia em que o Senhor Jesus, que se encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, deverá voltar a este mundo, ainda uma segunda vez, e esta segunda vez será definitiva, justamente para levar à plenitude a obra que ele já começou. Então, nós vivemos um intervalo, podemos assim dizer, de tempo entre a primeira vinda de Jesus, no seu Natal, e a segunda vinda de Jesus, que será no último dia desta história humana. Ali, diz a Escritura, ele entregará tudo ao seu Pai e levará à plenitude a obra que ele começou. Ora, nós vivemos exatamente neste intervalo de tempo. E é neste intervalo de tempo que nós temos uma missão, que é justamente colaborar com a obra de salvação que já está em curso. Por isso é que na fé nós não podemos ser meros espectadores, como se a fé se resumisse em nós virmos a celebração eucarística, nos sentarmos aqui, escutarmos e depois retomarmos a nossa vida como antes, achando que cumprimos algum dever. Não, o dever ele requer que nós colaboremos com ele, que nós assumamos a sua missão de tornar este mundo um lugar mais saudável, de levar à frente a sua obra de salvação por meio da forma como nós vivemos, por meio do nosso testemunho, por meio das nossas palavras, colaborar com ele. E é por isso que ele nos fala no Evangelho das dificuldades que isso implica. Todos nós, se você já fez a experiência de em algum momento de sua vida, espero que você faça isso sempre, mas se você já fez a experiência em algum momento de sua vida, de testemunhar o que o Senhor
te ensina, de defender o que o Senhor te ensina, você mesmo já testemunhou que sofreu objeções, que sofreu dificuldades, que encontrou obstáculos, porque é natural que isso aconteça. Esta obra que está em curso, começada pela encarnação do Filho de Deus, ela afronta o mal, e o mal sabe que tem seus dias contados, sabe deste último dia, quando Jesus voltar e entregar tudo nas mãos do Pai. Ele sabe que tem o tempo dele contado. Por isso o mal faz tanto alarde. É sobre isso que o Senhor fala no Evangelho de hoje. Gostaria de lhe oferecer uma palavra sobre esta primeira leitura de hoje, por ser um texto que nós, infelizmente, lemos pouco. Ele está no Antigo Testamento, é uma profecia, o livro de Malaquias. Permita-me reler, são dois apenas versículos. Diz o profeta: eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia que virá, haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Este é o primeiro versículo que lemos hoje. De fato, isso nós já vemos acontecer. Com a primeira vinda de Jesus, os soberbos, os ímpios, já foram derrotados, estão sendo derrotados, porque a obra do Senhor Jesus está em curso. Mas ainda há o que fazer. A missão que recebemos, a lutar, em primeiro lugar, contra a nossa soberba, contra a nossa impiedade, mas lutar contra a soberba e a impiedade do mundo, porque é certo que elas terminarão. Esperemos que ao terminar no último dia, nós estejamos do lado do Senhor e não contaminados pela soberba e pela impiedade. Segundo versículo e último da leitura: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Isto já aconteceu, esta palavra já foi cumprida. O sol da justiça já nos veio visitar, é Jesus em seu Natal. Mas ele voltará. A justiça que já está instalada e que está em curso, ela será plenificada em definitivo quando ele voltar. Cabe a nós, na nossa missão de cristãos, colaborar com a justiça, viver de maneira justa, porque sabemos que no dia em que ele voltar, haverá os justos e os injustos, e nós queremos estar ao lado dos justos. Meu querido e minha querida, peçamos ao Senhor esta graça de entendermos o sentido da vida em Cristo. É Ele que nos oferece a leitura correta da nossa vida e da vida humana, da nossa história e da história humana. Porque, termino, se nós não compreendermos esse sentido, nós vamos vivendo por viver. E acreditem, uma vida assim não vale a pena.